Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos estar falando a respeito do princípio da fé obedecida, a fé praticada. Porque na palavra de Deus fala, meus irmãos, mostre-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Pois a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, se a fé sem obras é morta, a fé com obras é viva. Então, na palavra de Deus também fala que o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Meus irmãos, se queremos receber, se queremos respostas, se queremos ouvir um sim de Deus, temos que aprender a dizer sim para Ele quando Ele precisar de nós. Porque aquela que faz a vontade de Deus, Deus promete realizar os desejos do seu coração, como está escrito em Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o segredo para receber é dar. Você quer receber um sim de Deus, mas quando Ele pede um sim de você, você responde com sim? Ou você responde não dá, não posso, dessa vez eu não vou poder, fica para depois? Qual tem sido as suas respostas para Deus? Porque quando temos oportunidade de fazer o bem ao próximo, são oportunidades únicas para abençoar as nossas próprias vidas. Então, quando você rejeita uma oportunidade, quando você diz não, como você quer receber um sim depois de Deus? É dando que se recebe. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Na mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Então, o segredo da fé obedecida, praticada, é que quem diz sim para Deus, Deus vai dizer um sim para ela também. Por que Ele vai dizer um sim para ela? Porque ela disse um sim para Ele. E pela fidelidade de Deus e pela justiça de Deus, Ele vai abençoar, vai dizer um sim também para a pessoa. A pergunta que não quer calar é: nós temos dito sim para Deus? Diariamente, Deus, Ele vai querer um sim seu. Um sim. A pergunta que Deus faz para nós nesse vídeo é: temos dito sim para Deus? Porque a verdade, meus irmãos, todos estão querendo receber um sim de Deus. Uma resposta, um agir dele em nossas vidas. Mas a pergunta que nós temos que fazer todos os dias é: temos dito sim para Deus? Quando Deus fala a respeito de uma situação, quando Deus pede determinada certa situação, temos dito sim para Deus? Não podemos esquecer de Abraão, meus irmãos. Abraão, Deus pediu a ele o filho, Isaque. E Abraão falou o que para Deus? Falou sim. Ele podia falar: não, Deus, que isso? O meu único filho, eu esperei ele um tempão. Como eu vou dar ele agora para o Senhor? Mas a fé de Abraão era tão obediente que ele tinha certeza que Deus poderia devolver o filho das cinzas, se fosse necessário, e se fosse da vontade de Deus. Ele pegou o seu filho, ele não falou nada com a esposa, porque a esposa poderia o quê? Ir contra o que Deus tinha pedido a ele. E ele queria dar um sim para Deus. Talvez a esposa ia falar: não, que isso, nosso filho diz não para Deus. Ele nem comentou nada com a esposa. Ele pegou o menino e foi andando, caminhando em direção ao lugar do sacrifício, onde ele iria sacrificar o filho. Quando ele pegou o facão e ia enfiar na criança,
bradou uma voz dos céus, que era Deus falando com ele: Abraão, não faça nada ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Abraão disse um sim para Deus. Por isso que Deus disse um sim para Abraão. Então a gente tem que rever a nossa fé diariamente. Queremos muito o sim de Deus, mas temos dito sim para Deus? Por exemplo, uma campanha solidária para ajudar pessoas necessitadas. Será que eu sou aquela pessoa que mal leio o convite, mal recebo o convite, já me coloco à disposição para ajudar e dizer um sim para Deus? Porque não é Deus que está me vindo pessoalmente falar comigo. Deus está usando uma pessoa. Deus está usando o convite para esperar de mim um sim. E aí eu vou e falo não para Deus. Como eu vou requerer dele depois um sim? Então nós temos que estar bem atentas, porque por detrás de situações para abençoar pessoas, se o seu pensamento é esse: se eu ajudar aqui, se eu fazer isso aqui, eu vou estar perdendo, porque eu tenho pouco, eu não vou poder fazer. Você olha o quê? Para a sua situação. Você olha para a sua condição, você olha para você. Você não olha para Deus para dizer um sim para Deus. Eu estou dando aqui exemplos, meus irmãos, de pessoas que querem receber o sim de Deus, mas elas não se preocupam em dizer um sim para Deus. Porque na medida que você medir, você vai ser medido. Na medida que você semear, você vai colher. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem diz muito não para Deus, se está dizendo não, não está plantando. Se não está plantando, como vai colher? Então esse vídeo é para a gente refletir. Se queremos um sim de Deus, temos que dar um sim para Ele. Às vezes você fala assim: eu não vou fazer, eu não posso. Por quê? Porque você está olhando para você não está olhando para a necessidade do próximo. Porque na medida que você divide o seu pouco multiplica, porque Deus é fiel para isso, para fazer isso. Então temos que todo dia nos analisar, porque Deus vai criar situações para a gente poder ter chance, oportunidade de plantar o sim. E plantando o sim, colheremos o sim de Deus. Só que quando a oportunidade vem e você não planta o sim, você perde a chance de ser abençoada. Então, às vezes, a oportunidade nem volta mais, porque vai para outra pessoa que vai dizer um sim e ela vai colher o que você poderia estar colhendo. Então, plante o sim para Deus. Diga sim para Deus, independente da tua situação, independente da tua necessidade. A igreja de Macedônia, ela estava numa situação financeira, né? Numa severa tribulação, mas ela decidiu ser rica em generosidade. Isso quer dizer o que? Ela decidiu dizer sim para Deus. Porque decisão para ser generosa, decisão para fazer o bem, decisão para plantar e dizer um sim para Deus, né? Sim para Deus é não desperdiçar as oportunidades que Deus te dá para abençoar vidas. E na medida que você planta na vida de alguém, na verdade você está plantando na sua vida. Quando você pensa que está ajudando alguém, na verdade você está se ajudando, porque quando você dá, você recebe. Tá bom, meus irmãos? Fica com essa meditação. Para você que quer o sim de Deus, você tem que aprender a dizer sim para Deus também. Porque Deus é fiel e justo para honrar a todos que disserem sim para Ele. Sim para as chances de abençoar vidas. Sim para a chance de semear o bem e plantar o bem. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.